Bom dia, meus amores. Vocês estão todos bem? Espero que estejam todos bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de Matemática 2. Hoje a gente vai ver tipos de gráfico, tá bom? Os gráficos, eles são ricos que auxiliam na interpretação de informações. Ou seja, a gente vai ter um banco de dados e esse banco de dados vai nos fornecer informações. E uma das formas de expressar esse banco de dados é colocando eles em um gráfico. Então, o gráfico, eles nos auxilia na interpretação dessas informações que a gente tinha anteriormente em um banco de dados. A gente vai ver o primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de barra ou coluna, tá bom? A gente vai ver as duas formas. Nos gráficos de barra, a gente pode observar as barras, né, ó. As barras, elas aparecem na horizontal, ok? Aí a gente tem aqui, ó, a fonte desse gráfico, né? Que é o gosto das pessoas por diferentes tipos de doce, é a fonte do nosso gráfico. A gente tem aqui, nesse eixo aqui, horizontal, o nível de gosto médio. A gente tem o encontro entre o eixo horizontal e o eixo vertical, a origem, esse que está circulado do gráfico. E aqui na vertical, né, esse eixo da vertical, a gente tem o quanto você gosta de cada tipo de doce. Então, são as escolhas de cada tipo de doce, né, chocolate, barra de chocolate, bombons recheados, pirulitos, paçoca e entre outros. Ok? Então, vocês podem observar aqui, tá bom? Então, só repetindo, aqui na vertical, a gente tem os tipos de doce, as escolhas. Aqui na horizontal, a gente tem o nível médio de gosto, né? Aqui, ó, a gente tem a origem do gráfico. Mais aqui acima, a gente vai ter a fonte, né? O título do gráfico, né? Título do gráfico. A fonte não, tá, gente? Só fazendo uma correção. Aqui é o título do gráfico, tá bom? Eu falei fonte, não é fonte, é o título do gráfico, só fazendo essa correção. E a fonte, no caso desse gráfico aqui, ele é só um gráfico fictício, ele não tá aparecendo a fonte, é a fonte de onde eles foram, né, retirados, né, de onde a gente obteve o acesso a esse gráfico, tá bom? E a gente tem aqui um segundo exemplo, tá bom? Regiões metropolitanas de 2014, é o nosso título do gráfico. Deixa eu dar aqui um zoom. Aqui na vertical a gente vai ter as regiões metropolitanas. Aqui na horizontal, né? Aqui na horizontal, a gente vai ter a população da região metropolitana, tá bom? Em relação ao total do estado. Logo aqui abaixo, eu falei para vocês que os gráficos possuem fonte, eu vou ter a fonte, né, ó, da minha pesquisa, né? Foi retirado, onde foi retirado é esse gráfico. A fonte do gráfico é do IBGE, do Atlas Geográfico Escolar, da 7ª edição 2014, página 113. Mais especificamente, né, nós temos aqui até o site onde a gente pode estar encontrando ele, tá bom? Esses dois exemplos são dois exemplos de gráficos de barras, né? Então, os gráficos de barras, eles aparecem com as barras, né, na disposição
horizontal. Vamos ver agora os gráficos de colunas, né? Gráficos de coluna, a disposição das suas barras, né, aqui, são em disposição, né, as colunas são na disposição vertical, né, eles aparecem na vertical, diferente do gráfico de barras que aparecia na horizontal. Então, aqui a gente tem o nosso título, Evolução da Densidade Demográfica. Aqui na vertical, a gente vai ter, na horizontal, a gente vai ter os anos correspondentes a essa pesquisa. E aqui na vertical, nós vamos ter os habitantes por quilômetros quadrados. Logo aqui abaixo, a gente vai ter a fonte. E aqui, ó, o encontro entre a linha vertical, o eixo vertical e o eixo horizontal, nós temos a origem. Observe, gente, que nos gráficos de barras e colunas, né, ó, a gente pode estar observando, ó, os maiores valores, os menores valores, se está aumentando, se está diminuindo, ó. A gente pode observar aqui, né, ó, que a evolução demográfica da população, que eles foram crescendo do ano de 1940 até o ano de 2010, né? Então, aqui a gente teve um aumento da população, né, ó, desses anos. Se tivesse diminuído, a gente também ia conseguir ver a diminuição, né, dessa população. A gente pode observar também que as colunas, ó, elas têm os mesmos tamanhos, ó. Cada coluninha do ano de 2010 até o ano de 1940, ou o ano de 1940 até o ano de 2010, elas têm o mesmo tamanho. E elas possuem, ó, o mesmo espaçamento, ó. Entre uma e a outra vai existir sempre o mesmo espaçamento. Nós vamos ter aqui um espaçamento. Em todos esses espaçamentos entre uma coluna e a outra, eles vão ser iguais, como vocês podem observar, tanto para o gráfico de barras, tanto para o gráfico de colunas. Vamos ver aqui mais outro exemplo de gráficos de colunas, né? Porque a gente tem os países mais do mundo em milhões de habitantes. A gente pode observar que esse gráfico aqui, ó, ele está em 3D, né? Então, também podemos ter gráficos em coluna em 3D. Aí, aqui abaixo, no eixo horizontal, nós temos os países. E aqui, ó, no eixo vertical, nós vamos ter os milhões de habitantes, né? Nós vamos ter os habitantes. E mais um gráfico aqui em colunas. Nós vamos ter aqui na horizontal a cor dos olhos, né? Ó, verde, azuis, castanhos e pretos. E na vertical nós vamos ter a quantidade de frequência em que a pesquisa realizada mostrou que as pessoas tinham olhos verdes, azuis, castanhos ou pretos, ok? Vamos para gráficos de barras duplas ou colunas duplas, né? Porque aqui a gente estava vendo que ele só tem uma única coluna por informação, né? Ó. Então, agora vão ser dupla, de barra duplas, ó. Aqui a gente tem a taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Esse é nosso título do gráfico. Aqui abaixo a gente vai ter a legenda, ó, que ele vai mostrar a taxa de mortalidade específica por mulher, né, por gênero, então mulheres e homens. Então a legenda mostra que o azul refere-se aos homens e o rosa refere-se às mulheres. Então, aqui a gente vai ter o número de óbitos, né? Aqui, ó, na horizontal, a gente vai ter o número de óbitos. Aqui na vertical, a gente vai ter a idade, né? De 0 a 60 ou mais de 60, ok? Nossas
nas nossas colunas, nas nossas barras, a gente vai ter a informação mulher e homem, ok? A gente pode observar, ó, se eu pegar aqui um ponto, uma idade aqui, ó, aleatória, que 25 a 29, a gente pode observar que o índice de óbito por gênero é maior, né, nos homens, em relação aos homens, nas mulheres vai ser menor. Se a gente olhar no geral, o gráfico no geral, a gente pode observar que o índice de mortalidade está sendo maior no gênero, né, masculino, né? Então, aqui a gente tem a fonte do nosso gráfico, né, IBGE também, Atlas Geográfico Escolar. E aqui abaixo a gente tem o gráfico de colunas duplas. A gente tem um investimento publicitário por produtos. Esse é o nosso título do nosso gráfico. Logo abaixo, na horizontal, a gente vai ter os produtos, chamado como produto 4, produto 6, produto 1, produto 5, produto 3, produto 2. E aqui a gente vai ter, ó, o número, né, relacionado ao investimento. E nós vamos ter aqui a legenda, que vai mostrar os anos, né? Essa corzinha mais clara aqui, esse tom mais claro, um bege, é o ano de 2004, né, ó. E esse laranja é o ano de 2005. Então, a gente pode observar nos gráficos de barra duplas ou colunas duplas que é possível a gente comparar dois conjuntos de dados, né? No caso aqui, a gente vai comparar os dois conjuntos de dados do ano de 2004 e 2005. Quem tem o maior investimento publicitário, quem teve menor. Aqui no gráfico anterior também, de barras duplas, a gente pode comparar os dois conjuntos de valores, no caso, né? O gênero masculino e o gênero feminino. Pitograma. Em um pitograma, as informações elas são apresentadas com auxílio de imagens relacionadas ao tema abordado. Vamos ver aqui o exemplo desse pitograma. Qual time você torce, né? Grêmio e Juventude. Essas são as opções escolhidas pelas pessoas. Para poder estar representando o número de pessoas, né, ele utilizou as camisas representando as cores dos times. Vermelha do Inter, azul do Grêmio e verde do Juventude. Cada camisa representa um torcedor, né? O Inter tem quantos torcedores? É você contar quantas camisas ele tem aqui, ó. Apresenta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Se você não quisesse contar, você já tá vendo aqui essa informação que tá marcando 7 aqui. O Grêmio, 5, né? O Juventude, 1, né? Ó. Então, esses são um gráfico em forma de pitograma. Ele utiliza, né, de informações para complementar as informações, apresentar as informações, o auxílio das imagens, de acordo com o tema abordado. Vamos para esse segundo aqui. Ranking de produção de leite em milhões de litros. Então, nós temos aí o nosso título. Nós temos aí um gráfico que está se referindo à produção de leite em milhões de litros. Aí nós temos aqui o Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Santa Catarina, né? Então, nós temos aí esse pitograma mostrando a produção do leite em forma de um baldezinho, né, de leite. Então, mostrando essas informações. Logo aqui abaixo, a gente vai ter a fonte, né? E aqui, os baldinhos de leite estão mostrando a quantidade em milhões da produção de leite, milhões de litros. Brasil, né?
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiânia, Santa Catarina, todos eles estão mostrando a sua quantidade em milhões de, produzidos, milhões de litros produzidos. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui vai ser a participação de vocês na aula de hoje, tá bom? Nós temos aqui esse pictograma. Nós temos aí a produção, uma produção por hectares, né? Aí, e nós temos os anos correspondentes a cada uma dessas produções: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, tá bom? Aí eu quero saber qual foi o aumento dessa produção, tá bom? Qual foi o aumento da produção entre os anos de 1996 e 1997. Então, você vai procurar o ano de 1996, né, ó, aqui, e 1997. Vai calcular a diferença no aumento da produção. Lembrando, ó, no ano de 1996 foi produzido isso aqui, 18.400 hectares. No ano de 1997 foram produzidos 21.645. Então, essa vai ser a participação da aula de hoje, tá bom? E eu estarei pontuando quem estiver fazendo a realização no comentário, né? Respondendo a perguntinha da produção. Qual foi o aumento da produção entre esses 2 anos, tá bom? Vamos agora para o gráfico de linhas, né? Nos gráficos de linhas, é possível perceber a evolução, né, dos valores ao passar do tempo, ao longo do tempo. Aqui a gente tem o título, né, ó, níveis de poluição durante as chuvas. Aqui a gente tem a legenda, né, ó, poluição e chuva. Então, as linhazinhas vermelhas são, e as linhas azuis referem-se à chuva. Aqui do lado eu vou ter as chuvas diárias. Aqui do outro lado eu vou ter os níveis de poluição. E aqui abaixo eu vou ter a data, né, ó. Ok? Então, a gente pode observar aqui, ó, as curvas, né, ó, dos níveis da chuva durante essas datas, né? E quantos milímetros, né, esteve chovendo nesses dias, né? Ok? E aqui na linhazinha vermelha também posso ver o aumento, né, da poluição, se ela aumentou, se ela diminuiu, se ela se manteve, ok? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a disposição dos eleitores em particular, caso o voto não fosse obrigatório, né? Aí eu tenho aqui as pessoas que não iriam votar e as que iriam votar. Aí eu tenho a pesquisa que foi realizada nos anos 2000, 2004, 2005, 2006, março de 2010 e outubro de 2010, tá bom? Aí nós temos aqui a quantidade de pessoas, tá bom? E essa fonte aqui é uma fonte do Ibope, né? Nós temos a fonte aqui embaixo, fonte do Ibope, ok? E aqui eu posso observar, né? O que vai acontecendo com as pessoas que não iriam votar se o voto não fosse obrigatório. A gente vê, ó, que diminui, né? E com as pessoas que iriam votar, dá aqui um aumento, né, ó. Então, nós temos 2 tipos de informação para comparar. Gráfico de setores, ou conhecido também como gráfico de pizza, né, ó. Aquele gráfico circular, geralmente ele vem representado em porcentagens, né, que representa
o todo do gráfico representa 100%, o círculo completo. E cada setor representa uma porcentagem. Como vocês podem ver, nós temos aqui a preferência por modalidade esportiva. E nós temos o futebol, o vôlei, o basquete, a natação. E nós temos, né? Caso as pessoas escolham outros esportes que não sejam os que já foram citados acima. Então, eu tenho a porcentagem de cada esporte. Futebol, 40%. Vôlei, 30%. Basquete, 15%. Natação, 10%. E preferem outros esportes, 5%. Se a gente somar essas porcentagens, o todo, né, vai dar 100%. E a gente tem aqui um segundo exemplo. Nós temos transporte de carga. Nós temos a opção dutoviário, aquaviário, aéreo, rodoviário e ferroviário. Então, cada um tem a sua porcentagem. Ferroviário, 10%, rodoviário, 30%, dutoviário, 5%, aquaviário, 15%, aéreo, 40%. Então, o todo representa 100%. Geralmente, os gráficos de setores ou pizzas, eles vêm representando uma porcentagem, né? 100%, viu, gente? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no privado, estarei respondendo vocês. Não esqueçam de estar comentando o vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima aula.